E assim chegamos no penúltimo episódio dessa primeira temporada de LGPD em doses homeopáticas para você que é nerd, assim como eu, de computação e precisa entender como é que essa tal da Lei Geral de Proteção de Dados deve ser adotada no nosso dia a dia de desenvolvimento e uso de softwares. Pois bem, este episódio a gente vai falar sobre o inventário de tecnologia da informação, mas isso é exigido pela LGPD onde que eu não encontrei? E nem encontrei nenhuma resolução, nem instrução normativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Realmente, com esse termo você não encontrou, porque não existe, nem na lei, nem nas resoluções, o termo inventário de tecnologia. Mas é exigido e eu vou te explicar como assim. A Lei Geral de Proteção de Dados tem uma série de artigos que trazem exigências sobre a necessidade de adotar medidas de segurança da informação para garantir o tratamento seguro dos dados pessoais. Realmente não existe esse termo inventário de tecnologia, mas sem ele você não consegue estar adequado à LGPD. Vamos lá. A gente que é de computação já tem uma preocupação com a segurança da informação há muito tempo, nem é de agora, nem é de 2018 por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente inclusive tem várias normas internacionais que nos ajudam com indicações de boas práticas para a adoção dessas medidas. Por exemplo, as ISOs da família 27000. Eu tenho a 27001 que trata de governança de dados, não só de dados pessoais, de segurança de dados. A 27002 que traz boas práticas, a 005 que traz a análise de risco, a 27701 que lida especificamente com privacidade e muitas outras. Então a gente que é de computação tem que se valer dessas normas e de outras, não necessariamente só a ISO, existem várias outras normas que tratam sobre segurança da informação e transformar os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados em boas práticas para a gente saber o que precisa ser feito no nosso dia a dia. Quando a gente fala de segurança da informação, o tripé confidencialidade, integridade e disponibilidade pode ser garantido com a série de boas práticas. Por exemplo, a adoção de criptografia em trânsito em repouso, a atenção especial à implementação e codificação de injections, quando eu tenho a comunicação entre uma aplicação e um banco de dados. Eu tenho a implantação de logs de sistemas, diferentes tipos de log. Então, quanto tempo a gente vai guardar essas informações? Que tipo de informação vão estar nesses logs, por exemplo? Os controles de acesso e os diferentes tipos de autenticação também são boas práticas para a gente adotar e proteger os dados pessoais. A adoção de firewall, a atenção a data centers, suas cópias, backups e planos de contingência, planejamento para incidente de segurança da informação, o que é que a gente precisa fazer para prevenir, mitigar e dar continuidade ao negócio, inclusive tentando rastrear a responsabilidade desse incidente de segurança da informação, a adoção de VPNs e proxies para ter um maior controle sobre o acesso, compartilhamento, deleção e tudo que diz respeito ao ciclo de vida dentro do tratamento dos dados pessoais. Para que a gente monte esse bom plano de segurança da informação, é preciso que a gente entenda quais são os softwares que estão instalados e os hardwares que são usados. Roteadores, notebooks, computadores, impressoras, switches. Como é que a gente vai dar a melhor solução de segurança se eu não sei o que tem dentro da instituição, nem o que é usado? Nem os sistemas operacionais, nem os softwares comprados, desenvolvidos pelo setor de TI, etc. Então, realmente você não vai achar na lei o termo inventário de tecnologia necessário para que uma empresa esteja em conformidade com a LGPD, mas não tem como você estar em conformidade e adotar as medidas de segurança que são previstas e exigidas pela lei e pela NPD sem inventariar a TI, hardware e software. Realmente, a única exigência que a gente encontra é o inventário de dados pessoais, que é exigido por qualquer instituição pública, privada, grande, pequena, startup, não interessa. Você precisa ter um inventário de dados pessoais e nem a LGPD, nem a ANPD, com suas instruções normativas ou resoluções específicas, exigem um formato específico do arquivo que mantém essas informações ou o uso de um sistema específico em que lá você deve colocar as informações do inventário de dados. Existe um guia e existe uma instrução em que diz o que precisa conter esse inventário, quais são as informações, que inclusive a gente já conversou sobre isso em outros episódios.
E dentre essas informações, como qual é a atividade de tratamento, qual é a finalidade, qual é a base legal, quais são os dados pessoais que são compartilhados, coletados, transferidos, todas as informações do ciclo de vida do dado, além dessas informações é necessário colocar para cada tratamento quais são as medidas de segurança da informação que eu preciso adotar para garantir o uso e tratamento seguro desses dados pessoais. É aí que entra a exigência implícita do inventário de tecnologia. Vamos à lógica. A gente vê isso nos cursos de computação segundo e terceiro período, se e somente se. É exigido o inventário de dados pessoais para toda instituição, artigo 37. Nesse inventário, não sei como, qual é o tipo de arquivo, Excel, Word, sistema, não interessa. Mas nesse conjunto de informações precisam ter medidas de segurança adotadas para proteger esse tratamento de dados pessoais. E as medidas de segurança só podem ser adotadas se eu conhecer a vida tecnológica dessa empresa, o que eu tenho de software, o que eu tenho de hardware, e ir lá nas boas práticas das ISOs e ver o que é que eu posso adotar dentro do meu custo, na capacidade da minha instituição e no tipo de tratamento que eu faço na minha empresa para saber quais são as medidas mínimas que eu tenho que adotar para garantir a segurança dos dados pessoais. Eu espero que vocês tenham compreendido a necessidade de ter esse inventário de tecnologia, a impossibilidade de adoção de boas práticas de medidas de segurança que são exigidas pela LGPD nos seus tratamentos sem a gente conhecer a vida tecnológica de uma instituição, seja ela pública ou privada. Então, nesse inventário, vocês procurem fazer o levantamento de todos os softwares, sistemas operacionais, software desenvolvidos, quais são open source, quais são os tipos de licença, para saber o que é que você vai poder fazer ou tentar prevenir, por exemplo, o compartilhamento indevido dessas informações. Se usa, por exemplo, softwares e tecnologias de inteligência artificial, como plugins ou plataformas de middleware que conversa com ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Leia os termos de uso para saber com quem e como estão sendo compartilhados os dados pessoais. E além dos softwares, vocês precisam ver os hardwares que tem. Então, se tem data center local, como que é o acesso físico, a proteção, se tem arquivos e com dados em documentos físicos, onde estão guardados, quem tem acesso, se isso é filmado, se tem cópias e backups, se tem uma prevenção a incêndio, inundação, por exemplo. Então, qual é o tipo de internet, qual é o tipo de aterramento, quais são os tipos de dispositivos que eu tenho, hardware, software, se existe trabalho remoto, como tem que ser o controle, por exemplo, com VPNs e proxies, qual o tipo de VPN que é usada. Então, todas essas informações, switches, roteadores, bloqueios do próprio firewall e auditorias, controle de vulnerabilidade que muitos roteadores já têm, é só instalar os plugins, já tem a API pronta. Então, tudo isso precisa ser feito de hardware e software para você adotar a melhor medida de segurança e estar adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. E assim a gente chega no final do penúltimo episódio, porque no último a gente vai falar assim, beleza, já aprendi, já sei alguma coisa, como é que eu começo a implantar essa LGPD na minha instituição? Vejo vocês lá.